Então vejam só, vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 até o 13. Eu coloquei o título desse sermão, coloquei o seguinte título: Cuidado para que você pode cair. Cuidado que você pode cair. Então vamos ler o texto, que Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios. Diz o seguinte: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Vamos orar? Senhor, estamos com a Tua palavra aberta em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o 13. Devemos ter cuidados é melhor ter cuidado para não cair. É a grande ênfase desse texto, porque Paulo mostrou o exemplo de problemas que esses irmãos passaram, e isso serve de lição para nós. Para entendermos que quando vem uma tentação, Deus vai dar força para que a gente possa suportar. Mas vamos entender um pouco melhor esse texto, ilumina nossas mentes, traz luz ao nosso coração e à nossa alma para que a gente compreenda o que significa isso. O que é que isso tem a ver conosco? Porque Paulo escreveu isso para os irmãos de Coríntios, ele podia até não estar pensando em nós, mas que lição nós vamos poder tirar daqui? Nos ajuda, Senhor, a que as ideias que possam saltar e vão fervilhar dessas palavras, elas se tornem claras para nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Veja só, meus irmãos, Paulo nesses versículos, ele vai descrever como a geração de israelitas que escaparam do Egito foram abençoados por Deus. É tanto que Paulo diz aqui, lembre-se que o que aconteceu com os nossos antepassados, todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como os seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, que era Cristo. Até aí tudo bem, né? Porque depois ele diz, mas Deus não ficou contente, e a gente vai entender por quê. Deus puniu severamente muitos deles, porque eles fizeram coisas que não eram agradáveis a Deus. E além do mais, eles deram as costas para Deus, depois de Deus fazer o que fez, libertá-los da escravidão. Então Deus puniu eles, incluindo vagar pelo deserto até a morte. Muitos deles vagaram no deserto
pelo menos 40 anos, e não puderam chegar a Canaã, que foi prometido. Muitos chegaram, mais os filhos, né? Os descendentes desse povo. Os que foram libertos no Egito não chegaram. Só Moisés e alguns. Então Paulo chama a atenção e adverte os irmãos de Corinto e quer nos advertir que a gente tem que olhar para o exemplo daqueles que passaram esses problemas, ou seja, dos antepassados dele aqui, que são nossos antepassados também, dos judeus, para que não caíssem nas mãos de Deus por participarem com os ídolos nos seus cultos. Lembram que eles derreteram ouro e prata e fizeram um bezerro. E muita gente se pergunta, por que eles fizeram um bezerro? Na verdade, eles estavam lembrando da época que eles estavam no Egito, comiam carne. E o bezerro de ouro, o bezerro era considerado um deus, mas eles estavam lembrando da época que eles comiam carne no Egito. E eles queriam comer carne, então resolveram fazer um bezerro de ouro e adorar esse bezerro, achando que ele poderia se materializar em carne e eles pudessem comer, por exemplo, posso pensar assim. Mas, agora estando em Cristo, não significa que Deus não vai agir contra a infidelidade. Paulo está chamando a atenção para isso. Não quer dizer que porque agora estamos em Cristo, estamos livres. Então, ele vai agir contra a infidelidade e com relação àqueles que idolatram ou buscam servir a falsos deuses. E hoje temos falsos deuses para todos os lugares, aqui para todos os gostos. Muito embora a gente sabe que as tentações, elas são comuns ao homem, e Paulo mostra isso aqui. E ele também vai chamar a atenção da gente e dizer que Deus sempre vai fornecer aos seus filhos uma maneira de escapar do pecado. Então vejam só, do versículo 1 ao 10, Paulo lembra que a adoração de ídolos é um pecado extremamente sério, porque ele fala que, olha, eles estavam adorando a ídolos, porque, vejam só, quando ele fala que cometer imoralidade sexual, é um tipo de idolatria. Porque muitos cultos eram regados à base de relação sexual. Lembram de Afrodite, quando logo no começo do livro Paulo está falando do culto a Afrodite, e existiam as sacerdotisas? Hoje chama-se sacerdotisa cultual ou prostituta cultual. Elas faziam culto com relações sexuais. Entre homens e mulheres, homens com homens. Porque existiam também os homossexuais cultuais também. Então, Paulo está descrevendo que havia vários pecados, e o pecado principal era a idolatria. E diz aqui, no versículo 5, mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Dá a entender que o pessoal nem enterrava, deixava no campo e ia embora, nem sepultava. E aí as feras comiam, o sol secava e aquilo virava pó. Tudo isso aconteceu a fim de servir de exemplo para nós não queremos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir, idolatrando o bezerro de ouro. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram num só dia. E a gente vê isso em Êxodo. Tá? Se os irmãos depois quiserem, eu posso até dizer os versículos em Êxodo para vocês darem uma olhada. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. E a gente lembra que Moisés levantou uma serpente, porque o próprio Deus disse, olha, levanta uma serpente, coloque numa estaca, faça a serpente de bronze, e quando as pessoas olharem para ela, quando forem picadas pelas cobras, elas vão ser curadas. E a serpente, que vivia no deserto na época deles lá, era chamada de serpente de fogo. É equivalente a uma cascavel nossa. O indivíduo morria com 30 minutos. Era muito potente o veneno. Animais peçonhentos do deserto, eles têm a peçonha muito mais potente, né? O veneno deles é muito mais potente. A toxina é muito mais forte do que
animais que vivem em florestas, embora também são peçonhentos e matam, né? Então, Paulo está aqui falando que aos cristãos de Corinto que eles eram pessoas saturadas de ídolos. Corinto tinha ídolos para todo tipo de gosto. Corinto tinha ídolos para todo tipo de gosto. Os gregos tinham vários ídolos, vários deuses. Então Paulo está chamando a atenção de que eles tivessem cuidado com relação à adoração de ídolos. E a referência que Paulo faz e traz é com relação aos israelitas quando vagaram pelo deserto, né? Eles foram abençoados por Deus. A gente vê aqui até o versículo 4, que todos comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Embora abençoados por Deus, eles adoraram falsos ídolos e Deus os matou por causa disso. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Deus os matou. Então Paulo tinha consciência de que participar da adoração de ídolos é uma maneira de participar de culto a demônios. É isso que Paulo está querendo chamar a atenção. Quando a gente adora um ídolo, a gente, por trás do ídolo é um demônio. Porque o ídolo é uma representação de alguma coisa. O próprio Deus diz, olha, não quero que vocês façam imagem de escultura para adorar, porque vocês primeiro não sabem como eu sou. Vocês nunca vão conseguir me representar como eu sou. É tanto que você não vê imagem de Deus em canto nenhum. Não se fez. A única ideia que nós temos de personificação humana, não nós, foram os que testemunharam ocularmente a presença de Jesus. Os apóstolos, os seguidores, os discípulos, os familiares, viram como era a feição humana, né, de Jesus. E muitos chegam a dizer que era a feição humana de Deus. Aquela foi a feição humana de Deus, ou seja, aquela foi a feição que Deus escolheu para se representar como ser humano. Então, por isso que diz, não façam mais de escultura para adorar. Adore só a Deus. Então Paulo tem consciência que participar de adoração a ídolos era um culto a demônios. Então eles deviam evitar dar a alguém alguma ideia que eles aprovavam a adoração de ídolos. Isso acontecia por conta de se alimentar com as carnes que eram oferecidas no templo. Então esse debate estava o tempo todo, né? Peraí, a gente pode comer essas carnes? Aí Paulo diz, olha, você vai na casa de alguém, você lhe oferece comida, ora, e não fica perguntando que carne é aquela. Questão de consciência. Porque o que Paulo pensa era o quê? Quem criou aquele boi? Foi o próprio Deus. Aquilo é uma criatura de Deus. Aquele animal. Então nós estamos comendo a carne de algo que foi que Deus criou. E que de uma forma ou de outra serve de alimento para nós. Então, Paulo sabia, né, e queria nos lembrar que os ídolos são uma criação humana, baseada nas obras das mãos de homens. Ou seja, os ídolos surgem baseado na criação da mente do homem. É quando você cria um Deus à sua imagem e semelhança. É quando você cria um ídolo. E Paulo queria chamar a atenção que a gente não devia esquecer de prestar culto, de adorar, de reverenciar e crer, né, em uma outra entidade, qualquer que seja, né, que não fosse o Deus criador de todas as coisas. Então Deus, por isso que Deus condenava os atos de idolatria. Porque com o ato de idolatria você tira de Deus o atributo de Ele ser todo-poderoso. E o próprio texto diz, olha, Deus não transfere a honra dele para ninguém. Ele é todo-poderoso e continua sendo todo-poderoso. Então, Paulo continua explicando que o mesmo Deus que disciplinou os israelitas no deserto,
por causa do pecado, também era o mesmo Deus que estava ali falando ao povo de Corinto, ao qual Paulo falava para eles. É o mesmo Deus. Então, Paulo chama a atenção que haveria possibilidade deles serem disciplinados, porque eles estavam incorrendo no erro da idolatria. Então, esse pecado de adorar ídolos e participar de atividade de imoralidade sexual era uma prática dos irmãos de Corinto. Alguns irmãos da igreja estavam fazendo isso. Não esqueçam que Paulo reclamou daquele caso de um cidadão que estava tendo um relacionamento conjugal com a mãe ou com a mulher do pai. Né? Com a mulher do pai. Então eles deveriam evitar, de qualquer forma, dar a ideia a alguém de que eles aprovavam a adoração de ídolos. Então Paulo está falando para evitar isso, evitar a adoração a ídolos. Mesmo que eles tivessem consciência que estavam se alimentando de carnes que vinham, que eram oferecidas aos ídolos, e o que sobrava eles eram colocados naquele açougue ao lado do templo para serem vendidas às pessoas. Então eles tivessem cuidado com os mais fracos na fé, cuidado com a imoralidade sexual e cuidado com a idolatria. Então, o mesmo Deus que disciplinou os israelitas, Paulo chama a atenção, vai disciplinar a gente também. Ou seja, se a gente olhar por um lado, a gente vai ver que é um Deus que corrige, não é? Mas o mesmo Deus que corrige era o Deus que fez isso aqui. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos. O mesmo Deus que condena, que corrige, é o mesmo Deus que abençoa. E diz, como seguidor de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual, da mesma bebida espiritual. E aquela bebida, foi bebido daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Então Paulo aponta, meus irmãos, para as grandes bênçãos que os israelitas receberam após o êxodo no Egito. Todos eles passaram de dia sobre uma nuvem que os protegia do sol e do calor, e da noite sob o clarão da luz e o calor do fogo. Alguma coisa iluminava o caminho para eles à noite, e isso gerava calor, porque o que acontece? O deserto ele tem uma peculiaridade. Durante o dia ele é muito quente, e ele tem uma amplitude térmica muito grande, ou seja, ele sai de muito baixa temperatura para muito alta em tão pouco tempo, principalmente no final da tarde para início da noite. Se durante o dia, meio-dia, o deserto pode dar 40 graus, 45 graus, ele pode chegar a dar menos 10 de madrugada. Então, é muito frio à noite e muito quente durante o dia. E a gente não suporta muita variação de temperatura. A gente adoece, a gente tem dificuldade, pessoas que têm problema respiratório, né? Então, imagine esse povo dando 40 anos. E o texto relata que houve esse milagre. Então, todos eles chegaram a passar pelo Mar Vermelho. Todos eles viajaram pelo deserto sob a orientação do Senhor, na forma de uma coluna de nuvem e de fogo. Uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que mostrava o caminho para eles. E Deus agiu de tal sorte que eles puderam passar com os pés secos dentro do mar, fugindo do exército egípcio. Então, Paulo está aqui transcorrendo e mostrando que consequências tem a idolatria. E ele queria chamar a atenção disso. E a idolatria levava ao pecado, e o pecado a mais pecado. Porque um pecado chama o outro. Um pecado chama o outro. Como um abismo chama outro abismo. E Paulo chega a dizer que essa é uma grande evidência
de que da grande proteção de Deus sobre esse povo. Né? De maneira semelhante, todos os cristãos experimentam a orientação de Deus hoje por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo. A gente experimenta e a gente deve usufruir dessa proteção. E a gente usufrui por meio da salvação, e a salvação nos livra de duas coisas. Nos livra do pecado e nos livra da condenação pelo pecado e do inferno. É isso que Paulo quer dizer. Olha, nós temos uma bênção dupla. Nós somos livres da condenação eterna e livres da condenação pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos vão passar pela morte. Mas que morte é aquela que é o salário do pecado? É a morte espiritual. É aquela separação eterna de Deus. A gente aqui está mais ou menos girando em torno do ano 100. Né? Entre o ano 60 e o ano 100. Uma das primeiras igrejas estavam sendo montadas, plantadas. E no primeiro século, meus irmãos, nos dias de Paulo, esses irmãos foram os primeiros a quem Paulo revelou os mistérios de Cristo. Porque veja só, isso aqui é um mistério. Dizer assim, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Esse é um mistério. Os irmãos lembram que o povo queria água, que foi que Deus disse a Moisés, assim, toque com a sua vara, com o seu cajado, na rocha e vai romper água. E ele fez isso a primeira vez. Da segunda vez ele estava tão chateado com o povo que já não aguentava mais o povo, né? De tanto que pedia a ele, que ele não encostou na rocha. Ele bateu com violência na rocha. E por conta disso ele sofreu uma reprimenda de Deus e Deus disse, olha, você vai ver Canaã, mas você não vai entrar. E ele viu, mas não pisou com seus próprios pés sobre Canaã. Mas Paulo está aqui que houve um cumprimento, porque toda essa base teológica, essa base de conhecimento histórico também, do que aconteceu com os judeus e com os israelitas no Antigo Testamento, está focado em quem isso aqui? Está dentro do plano de redenção do povo. Está dentro do plano de redenção da humanidade. Porque o objetivo era o quê? O cumprimento no nascimento, na morte e na ressurreição do Messias. Então, todas as histórias do Antigo Testamento se encaixam, se concretizam e elas se concluem onde? Em Cristo. Paulo mesmo disse que porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, o cumprimento da lei. Todo o Antigo Testamento se cumpre onde? Se cumpre em Cristo. Tudo que aconteceu aqui tinha um propósito. E Cristo estava aqui nas entrelinhas o tempo todo. E muitas vezes nas próprias linhas, agindo, como a gente vê aqui, dizendo que a rocha era Cristo. E esses eventos, meus irmãos, todos eles estavam baseados num contexto adequado à época. A gente não vê hoje rocha se rompendo para brotar água. A gente não vê. A gente não ora para que uma nuvem de fogo ilumine a noite para a gente. A gente não vê isso. Ou seja, esse fato aconteceu dentro daquela realidade, daquela época, daquele momento. E ficou relatada para que os outros vissem como exemplo o que Deus pode fazer, que milagres ele fez e também a repreensão que ele deu ao povo, ao ponto que não permitiu que muitos não saíssem do deserto. E muitos dizem assim, rapaz, Deus matou. Na verdade, não é que Deus matou, Deus fez o seguinte, ó, vocês vão ficar rodando aí no deserto e vocês vão, naturalmente, pelo tempo de vocês que é chegado, vocês vão morrendo. E vão morrendo, e vão morrendo, e vão morrendo. Só num aqui que Paulo diz que morreu 23 mil num dia. Porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Então, Paulo está chamando a atenção que tenhamos cuidado, porque se isso aconteceu antes,
o Deus que agiu antes é o mesmo Deus de hoje. Então, nesse texto, meus irmãos, primeiro que Paulo quer dar relevância ao que aconteceu aqui no Êxodo. Quando Paulo cita isso, ele está dando relevância. Paulo está querendo dar uma conotação histórica. Ele diz de um fato que não é uma fantasia. Ele diz de um fato, da forma como ele fala, é que isso aconteceu. Foi dessa forma. Então, Paulo não quer tornar isso aqui irrelevante. Pelo contrário, ele quer dar relevância a essa história e a revelação de Cristo como Messias dá um novo significado a isso aqui. Porque ele diz, olha, se ele pôde trazer Jesus, Jesus se revela como Deus encarnado, isso aqui não é nada para a vista do que aconteceu aqui, desse homem morrer e ressuscitar. Quem pode morrer e ressuscitar pode muito bem fazer o que fez aqui. Então, esse texto que a gente leu e está expondo ele, leva a gente a pensar o seguinte: o núcleo do Evangelho, a ideia central do Evangelho, que é a ideia de salvação, ela está atrelada a esses fatos do Antigo Testamento. Ou seja, o centro do Evangelho e o centro das Escrituras do Antigo Testamento, eles estão entrelaçados. A gente não pode separar um do outro. Que muitas vezes, alguns erram em separar, em não dar o valor devido aos textos que estão no Antigo Testamento. Então, os ensinamentos trazidos, mandados e enviados pelo judaísmo são importantes para nós, para que a gente compreenda por que Jesus veio, qual foi o objetivo, aonde ele estava no Antigo Testamento, como ele se revelou, como ele começou o procedimento de preparar o caminho, porque essa saída do povo do Egito foi preparar o caminho para o Messias chegar. Começou daí. Embora começou bem antes, começou com a promessa a Abraão, mas eu estou falando de forma física, né? De você ver o relato de tirar um povo, separar esse povo se preparando, esse povo vai ser treinado pelo próprio Deus, vai ser ensinado. Eles vão ter uma teocracia, vamos dizer assim, um governo baseado em ensinamentos divinos, para consolidar uma nação, consolidar um povo, unido em torno de um livro, que na verdade é o que aconteceu. O povo judeu surgiu e se consolidou em torno da Torá, em torno do ensinamento dos 5 primeiros livros da Bíblia. Aquilo ali foi que deu vou usar 2 palavras, mas tem o mesmo significado. Deu amálgama ou a liga, né? Foi o que deu consistência à ideia de povo judeu, que é um povo escolhido por Deus. Então, Paulo está descrevendo também o ato salvador de Deus no Êxodo. Além de igualar aquela rocha em Horebe a Cristo. Então, Paulo está juntando 2 pontos que estão bem distantes, mas que estão interligados. O fato do Êxodo no Antigo Testamento com Cristo no Novo Testamento. Cristo, para poder chegar no Novo Testamento, teve que haver o Êxodo do Antigo Testamento. E o mesmo Deus que trabalhou com Moisés, que é outro ensinamento que está aqui por trás, está trabalhando com Cristo. O mesmo Deus que orientou Moisés é o mesmo Deus que orienta Jesus. Embora a gente saiba que muitos cristãos, eles não se veem muito obrigados, né, a seguir aquilo que é precituado no Antigo Testamento. Mas muitos ensinamentos nós tiramos, e quando nós estudamos com mais profundidade, nós vemos a relação que tem o Antigo com o Novo. A gente de domingo está estudando o que? O livro de Jó. Cada ensinamento do livro de Jó, você vê no Novo Testamento os mesmos preceitos. Questão de justiça, questão de ser reto, temer a Deus, fugir do mal, ser simples, não ser orgulhoso, dispensar amor àqueles mais necessitados. Vários ensinamentos desses. Julgar com justiça,
são princípios que estão também no Novo Testamento. Então, muitas vezes, muitos cristãos se veem achando que não tem uma obrigação de seguir ensinamento do Antigo Testamento e nem que estão vinculados ao que eu chamo de primeiro mandamento. E o primeiro mandamento aqui não é o Antigo Testamento. O primeiro mandamento é aquele que diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Paulo diz que a gente tem que estar vinculado a esse primeiro mandamento, só assim a gente vai entender por que Deus chega a um ponto de permitir que num dia morram mais de 23 mil. Que muitos não saiam do deserto, que morram no deserto. Que muitos sejam até mordidos por cobras. Porque amarás ao Senhor teu Deus é mais ninguém. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você vai pagar um preço caro. E o segundo mandamento é aquele mandamento que Jesus diz que nós temos que amar o próximo. E esses mandamentos estão tanto lá no Antigo Testamento como estão no Novo. Os mesmos mandamentos. Jesus é que apresentou ele de uma forma nova. Disse: olha, eu não digo mais que vocês precisem se preocupar com 10 mandamentos ou com 613 preceitos ou qualquer que seja. Basta 2 para que vocês possam guardar na mente de vocês e com facilidade vocês possam agir baseado em cima desses preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando Deus de lado, ou colocando Deus em primeiro lugar, ou estou colocando Deus em último lugar. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar, então eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo, quando eu faço algo contra o próximo. É por isso que eu digo: se você fala mal do outro, você não ama o outro. Se você deseja mal do outro, você não ama o outro. Se você faz alguma coisa para prejudicar um terceiro, você não ama aquele. Quando a gente ama alguém, a gente busca proteger até. Né? E a gente vai observar, meus irmãos, esses preceitos sendo mostrados, por exemplo, em Mateus, em Lucas, em Deuteronômio, em Levítico, em Romanos. E se a gente for olhar mais atentamente ao que Paulo quer nos mostrar, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, olha só o que está no Antigo Testamento, em Miqueias, e se ele não aponta para o Novo, o que o Senhor Deus exige de você é que pratiques a justiça, ames a benignidade, ou seja, ame o bem, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias é que fala isso, que o Senhor exige que você pratique a justiça, ameis a benignidade e andeis humildemente com o teu Deus. Por isso, olhando o que Paulo nos apresenta nesse texto, a relação que ele faz entre os atos do Espírito do Senhor no Antigo Testamento com os atos do Espírito Santo no Novo Testamento, vão nos fazer entender que a fé do Novo Testamento não é uma fé substituta em relação ao Antigo. É a mesma fé. Por isso que eu disse aos irmãos que o tema que nós abordaremos hoje era um tema difícil, porque está envolvendo várias coisas, vários aspectos da vida cristã, desde a nossa fé, a questão da idolatria. No final eu mostro para a irmã. Pois muitas vezes as tentativas cristãs de menosprezar e condenar o judaísmo deu a ideia de uma fé substituta. A fé cristã é uma fé substituta. E na verdade a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo devem ser pensadas como a mesma fé. A única diferença está em que no Novo Testamento a chegada de Jesus e ele fecha, né, o Antigo Testamento. Ou seja, aquela promessa de que viria o Messias, vai vir o Messias, ela se encerra em Jesus. E a partir daí agora temos um outro testamento, que é aquele testamento que é depois de Jesus. E se nós pudéssemos dividir a Bíblia, podíamos dividir assim: antes de Jesus e depois de Jesus. Deviam ser testamentos, podiam ser escritos dessa forma. Primeiro testamento, falando a respeito antes da vinda de Jesus, né? Dos fatos antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento
Agora temos o Novo Testamento, aliás, o Segundo Testamento, que fala o quê? Dos fatos depois da chegada de Jesus. Podia ser dos fatos antes da chegada de Jesus e dos fatos após a chegada de Jesus. Porque quando a gente pensa assim, que é o que Paulo está querendo chamar a atenção, você não separa as coisas. Você não coloca o Antigo Testamento como se fosse uma coisa do passado que não tem nada a ver mais comigo. Como se esses fatos que aconteceram com os judeus, eu pudesse pensar assim, problema deles, quem mandou eles fazer. Mas não, isso tem a ver conosco, porque o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo que está agindo no Novo. Aquele Espírito do Senhor que está lá, como Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, é o mesmo Espírito que está no Novo Testamento, dizendo que descerei sobre ti o Espírito Santo, sobre Maria, quando o anjo Gabriel diz, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá. É o mesmo, é o mesmo. Então, esses exemplos são dados para a gente, primeiro, para a gente aprender uma coisa, a gente ter consciência da advertência que Paulo faz no versículo 6, diz, ó, tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. Essa é uma advertência. Presta atenção, isso é um exemplo que a gente tem para a gente. Paulo está dizendo isso, olha, isso é um exemplo para nós. Presta atenção o que foi que aconteceu com esse povo, que o mesmo Deus que está agindo lá, está agindo hoje, vai continuar agindo amanhã e sempre. Então é bom ter cuidado com o que nós vamos fazer. Então esses exemplos dados, meus irmãos, mostram as consequências do quê? Primeiro, após os atos de idolatria, após a imoralidade sexual, após colocar Deus à prova, ou de acusar Deus que não era por eles, mas contra eles, após tudo isso, Paulo está colocando como uma etiqueta de advertência. Tenhamos cuidado, porque Deus não se deixa zombar. Do mesmo jeito que tentaram zombar no Antigo Testamento, se formos zombar hoje, acontecerá coisa semelhante ou até pior conosco. Não devemos zombar de Deus. Então, esses exemplos vão servir de placa de advertência para a gente. Tenhamos cuidado. E Paulo vai dizer, meus irmãos, no versículo 11, o seguinte: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós. Então, irmão André, isso serve de exemplo para nós hoje. E vou repetir, tudo isso aconteceu com nossos antepassados a fim de servir de exemplo para nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós também. Então, pensamos bem, tudo foi escrito para o quê? Para nos instruir, para nos fazer lembrar que esses maus hábitos trazem consequências ruins no final. Seguindo esse mesmo raciocínio, meus irmãos, Paulo vai mostrar que precisamos estar atentos, pois quem pensa estar em pé, olhe para que não caia. E diante de tudo que a gente falou, agora a gente entende que Paulo está dizendo que a gente tem que estar em pé, porque muitos podiam pensar, olha, isso não tem nada a ver comigo, eu agora estou em Cristo, vivo a graça, não tenho mais me preocupar com nada, porque Ele morreu por todos e por todos os pecados. E Paulo quer chamar a gente o seguinte, que tanto no antigo como no presente século, nesse momento, nós temos que evitar o pecado. E não assumir aquela postura de que a salvação nos dá imunidade contra qualquer tentação que a gente venha sofrer. Ou mesmo que a salvação seja uma imunidade ou que você pode pecar à vontade, como ele vai falar lá em Romanos. Olha, porventura, se eu recebi perdão, se há pecado, e se onde abundou o pecado,
vai superabundar a graça. Mas não é porque a graça vai superabundar que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar ocasião à carne e viver pecando. Olha, toda vez que eu pecar, Deus perdoa mesmo, estou perdoado, então posso viver e continuar minha vida de pecado. Aí Paulo diz, não, agora nós temos que mudar de vida. Porque agora temos consciência do que agrada a Deus e o que não agrada. E aquilo que é pecado, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não compreendem, o pecado faz mal para nós. Ele traz malefício para a gente. E se a gente tem consciência dele, a gente não segue o caminho apresentado por ele. Então isso vai servir de advertência para aqueles, muitas vezes, meus irmãos, que são arrogantes e descuidados com relação à sua posição em Cristo. E aí Paulo diz, olha, portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para que não caia, porque as tentações que vocês têm hoje que enfrentar hoje, são as mesmas que os outros enfrentaram no passado. O homem de hoje é o mesmo homem da época de Moisés. O homem de hoje é o mesmo homem da época de Noé. Não mudou nada. Nós não evoluímos, como muita gente acha. Porque a natureza pecaminosa continua. A natureza caída do homem continua. A única diferença hoje é que nós temos o Novo Testamento, temos Cristo como Senhor e Salvador, que compreende as nossas dores, porque Ele passou por tudo isso, e que Ele foi o primeiro a morrer para ressuscitar, para nos dar vida. Amém. Então a tentação, meus irmãos, é o quê? Faz parte da rotina da vida. Todos nós fomos tentados hoje, de uma forma ou de outra. Eu fui, vocês foram. De alguma forma mais clara, outras menos clara, mas de alguma forma nós fomos. Então, meus irmãos, muitas vezes o nosso desejo de pecar pode parecer muito mais forte do que nós. Mas o nosso desejo de fazer o que é certo, ele tem que ser mais forte. E nosso desejo de querer fazer o que é certo é que nos faz evitar o pecado. Ele faz nos evitar o pecado. E se muitas vezes a gente não pode resistir, como alguns sugerem, Deus nos coloca em uma posição onde a resistência pode aparentar-se ser quase impossível. Então alguns podem pensar que, rapaz, Deus, como a gente mesmo viu em Jó, Deus me colocou numa situação que por que Ele fez isso? Ele parece que tem ódio de mim, né? Lembra que Jó falou isso em um certo momento? Parece que Deus me odeia, me fez passar por isso. Então alguns podem pensar, rapaz, Deus não me ama tanto quando diz que me ama, porque Ele está me permitindo passar por essas situações. Então, num cenário onde a tentação é real, meus irmãos, nós temos que pensar o seguinte: há esperança para resistir à tentação. Há esperança. É possível se desviar do pecado. Primeiro, Paulo aponta que a Bíblia oferece segurança de que qualquer tentação é inteiramente possível de ser vencida. Nenhum de nós é tentado pelo pecado de uma única maneira, que é outra coisa que a gente tem que entender. O pecado não atua na nossa vida de uma forma apenas. Existem várias maneiras que ele tenta nos atingir. Vamos pensar naquele caso que Paulo está falando aqui da imoralidade sexual. O pecado da imoralidade sexual pode atingir você como? Ele pode, no caso de uma mulher, através de um homem, ou através de imagens, ou através de palavras, ou através da visão. Então ele pode atuar de várias maneiras. Ele pode tentar buscar atingir você e tentar agarrar você de várias formas. Então, o pecado, ele não tem uma única forma de agir, de atuar. E outra coisa que a gente pode pensar que o nosso desejo de pecar, qualquer que seja a forma, ela é única para nós. Porque
às vezes a gente pensa o seguinte: meu Deus, só eu que caí dessa forma, não é? Por que eu caio tanto nesse pecado? Uns chamam até pecado de estimação, convivem com ele, alimentam ele, não conseguem vencê-lo, né? Lutam anos e anos para tentar vencê-lo e acham que só existe aquela forma e só é com você. E não é isso que Paulo quer dizer. Paulo está querendo dizer que é com todos, indistintamente. Alguém pode dizer: eu não tenho problema na área sexual, mas você pode ter problema em outras áreas. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro. Tem irmãos que pedem emprestado e não pagam. Diz assim: olha, não estou conseguindo pagar, Deus lhe pague. Depois ele começa a não falar mais que está devendo. E depois ele começa a ficar com raiva porque você quer receber. E no final ele deixa de falar com você porque ele não quer pagar. Tem outros que o problema dele é falar mal. Ele não consegue conter a língua e ele sai falando mal de todo mundo. E quando ele é confrontado, ele nega. Ele diz que não, ele não fez isso. Quem foi que falou isso? Ele na frente da pessoa, ele fala muito bem, né? Mas por trás ele começa a falar mal. Então Paulo diz: olha, que o pecado ele foi experimentado por inúmeras gerações. Então você não está sozinho, a luta não é só sua, a luta é de milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo, todos os dias lutando contra as tentações que vêm. Ou seja, nós não estamos nem mais fortes nem mais fracos do que os outros, nem menos ou mais sujeitos à tentação do que aqueles que vieram antes de nós e aqueles que convivem conosco, aqueles que caminham do nosso lado, né? E essa experiência humana, meus irmãos, da tentação que todos passam, ela faz parte do nosso relacionamento, né? Faz parte do relacionamento da gente com Cristo. Quantas vezes você não errou? Meu Deus, eu não queria fazer isso, mas eu terminei fazendo. Isso é muito forte. Isso muitas vezes eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não tenho força para vencer. Mas Paulo está dizendo que nosso relacionamento com Cristo é baseado em quê? Na confiança e na esperança. Veja só o que diz Hebreus 4. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, eu me achego ao trono da graça para alcançar o quê? Misericórdia e achar graça. E alcançar a graça, a fim de sermos ajudados. Ou seja, aquilo que vai me ajudar está baseado em quê? Na graça e na misericórdia. Para me ajudar a vencer as tentações. Segundo ponto que eu tenho que dizer para os irmãos, o primeiro é que a Bíblia oferece uma segurança de que qualquer tentação é inteiramente possível ser vencida. E a segunda é que nosso Deus é por nós. Amém. Nosso Deus é por nós. Ele nos ama. Ele não está esperando a nossa falha, como muito alguém pode pensar: rapaz, que Deus estava esperando eu cair para poder me corrigir ou para poder me tratar dessa forma. Mas na verdade Ele está pronto a agir e ajudar. Porque o próprio Jesus passou pelas dores que nós passamos e Ele sabe o que é viver essa luta por termos excluído Deus da nossa vida. O pecado também pode ser olhado dessa forma: a exclusão de Deus da vida do homem. Ou seja, a maneira pela qual Ele ajuda os crentes é trabalhando ativamente em nossas vidas para evitar que sejamos tentados além de que possamos resistir. Em algumas situações a gente até cai, né, irmãos? Mas não é porque Deus quer que a gente caia. Quando a gente cai, diz: meu filho, não se preocupe não, levante. Levante e vamos continuar. Se cair outra vez, levante de novo e vamos continuar. O que não pode é você cair e ficar lá caído. Ficar prostrado. Ficar entregue. Né? Por isso que Pedro diz: olha, Senhor, a gente tem que perdoar as pessoas quantas vezes? Pedro diz: olha, Jesus disse: olha, Pedro, 70 vezes 7. Não quer dizer que sejam 490. O que eu quero dizer para você é que a gente tem que perdoar sempre. O homem não consegue viver se não seja a base do perdão.
Não é possível viver essa vida, meus irmãos, se não seja a base do perdão. Precisamos perdoar sempre. E sermos perdoados sempre. Porque a nossa natureza nos impulsiona a fazer o que é errado. Então, nem sempre, meus irmãos, a gente muitas vezes, acredita, irmão Juvenal, que pode vencer a tentação. E além disso, temos um adversário que ele nos encoraja a pensar que algumas tentações são irresistíveis. Muitas vezes o adversário vai nos encorajar. Satanás vai dizer, não tente não resistir não, que você não vai conseguir. Eu sei que você não consegue. E você também sabe que não consegue. Muitas vezes Satanás faz isso. Ele quer nos encorajar a pensar que nós não temos condições de resistir. E no texto Paulo nos intima o que, meus irmãos? A responder à tentação resistindo a ela. Pois Deus promete condições para isso. É preciso resistir. Quando você começa a resistir, você começa a ficar mais forte. Não porque você é aquele Paulo diz, olha, cuidado para quem está em pé não cai. Mais forte no sentido de que Deus vai lhe dando a medida, vai lhe dando a forma, vai lhe mostrando como resistir, como identificar aquela tentação. Você já sabe, olha, lá vem Satanás de novo, querer me tentar nessa área. E eu sei que ele quer me tentar nessa área. E ele gosta de me tentar nessa área. Mas Deus vai mostrando para você como resistir, até mesmo antes da tentação chegar. Como identificar que ela está próxima. E finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, Paulo acrescenta que essa promessa de Deus, que vai dar um meio de escape, um livramento, de qualquer tentação, ela está sempre diante de nós. Muitas vezes as tentações, às vezes a gente não resiste. Muitas vezes a gente não consegue resistir. Depois a gente fica com a consciência sendo martelada pelo Espírito Santo, por nossa própria consciência, de dizer, olha, caiu mais uma vez, mas é por meio da graça e da misericórdia que em tempo oportuno nós vamos ser ajudados. Então, se ela está diante de nós, nós temos que fazer o quê? Procurar uma maneira de dizer não a qualquer coisa que o pecado nos compila, nos compele, nos impele, nos impulsiona, nos estimula, nos obriga, nos constrange, nos induz, até nos empurra a fazer. E Deus promete que a gente vai encontrar uma forma. Em alguns casos, meus irmãos, dizer não foi algo muito literal, como fugir e escapar de uma situação, como fez José ao fugir da esposa de Potifar. Foi literal. E José fugiu porque ele ia cair. Muita gente pode pensar, não, ele foi fraco. Pelo contrário, ele foi forte. Porque ele sabia que ele ia cair. Se demorasse mais um pouco, ele não conseguiria resistir e ele cairia. E ele preferiu fugir. Porque ele sabia que ele ia cair. E muitas vezes a gente tem isso. Tem que correr. Dizer não e correr. Porque a gente não vai suportar, a gente não vai ter condições. E aí é dado o livramento para a gente. Então, meus irmãos, a gente tem que observar nessas letras do que Cristo ensinou para a gente, que Deus está trabalhando ativamente para nos ajudar. Para ajudar aqueles que estão em Cristo, que querem fazer o que é certo. E querem ter uma vida cristã bem-sucedida. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é que se não formos bem-sucedidos à tentação, se não conseguimos resistir à tentação, devemos saber que, mesmo que todo pecado seja uma má escolha, e é uma escolha voluntária nossa, do coração nosso, de fazer algo que é diferente da vontade de Deus, mas a gente tem que ter consciência de que recusar ao pecado, nós vamos ter condições, ao recusar o pecado, nós vamos ter condições de ter a ajuda de Deus para vencer a tentação.
Vamos encerrar, vamos orar para a gente poder ir para casa e os irmãos depois poderem meditar mais sobre esse texto, porque como eu falei para vocês, o texto era muito profundo, tem muitos ensinamentos aqui para a gente e a gente tem que aprender cada vez mais com a palavra, não é? Senhor Deus, estamos todos aqui agora terminando esse momento de oração, pedindo que o Senhor esteja nos ajudando, nos alertando, nos mostrando, nos dando discernimento e nos dando condições de perceber quando a tentação vem, para a gente poder dizer não e correr, e escapar e correr dela e fugir dela. Muitas vezes o pecado vai agarrar a gente, ele abraça a gente e ele diz assim: você não consegue existir. É tão bom, é tão gostoso, mas e você não vai conseguir resistir. Então busque resistir, fuja, escape, corra. Se não conseguir correr, saia andando. Se não conseguir andar, saia que seja rastejando, mas não ceda. A gente não pode ceder às tentações de Satanás e nem às investidas, né, de Satanás e as tentações que o pecado nos impulsiona a fazer. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida cada vez mais próxima de Ti, fazendo a Tua vontade e buscando Te agradar mais. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.